Você passou por algumas tentativas de cancelamento contra a sua pessoa, contra você como artista, como pastora. Ué, gostei. Você acha que eles não conseguiram então, não? Olha, Tentativa, eles gostei. conseguiram te levantar mais, né? Uau! Eles conseguiram te promover. Pelo menos no mundo espiritual, Com né? certeza foram tentativas frustradas. E eu Amém! posso falar isso porque eu acompanhei cada detalhe de tudo que aconteceu, né? Porque as coisas que se levantaram contra você são coisas infundadas, injustas, e você foi uma pessoa injustiçada no nosso país. Sim. Né? Infelizmente, essas pessoas, elas não conseguiram entender o contexto espiritual que você estava envolvido, né? E todo o benefício espiritual que veio para o país através de você, né? O tanto de amor que você derramou sobre as pessoas. Então, né? Você seria incapaz de pronunciar uma palavra, de criar alguma coisa, de falar alguma coisa que fosse machucar, ferir ou diminuir alguma pessoa, algum tipo de pessoa, né? Mas eles não conseguiram ver desta forma, infelizmente. Nesse momento que você sofria aqueles ataques, e esses ataques são covardes porque eles são direcionados a você, aos seus filhos, aos seus amigos, aos seus pais, a quem tiver à sua volta. Nesse momento que você recebia esses ataques, você sentiu falta de ser defendida por alguém? Você achava assim, por exemplo, as pessoas do meio deveriam ter se levantado a seu favor? Você sentiu falta de algum posicionamento ao seu favor? Eu não posso dizer, né, que eu senti falta disso. Eu acho que o que mais me doeu, principalmente nos 2 recentes cancelamentos que eu sofri, nessa era de mídias sociais, eles se incrementaram, porque eu venho sofrendo alguns cancelamentos pontuais, até mesmo dentro do contexto cristão, por doutrinas, pessoas que não acreditam nisso ou naquilo, numa prática ou outra nossa, e aí várias vezes eu fui difamada, eu fui perseguida dentro do próprio meio cristão, mas depois, recentemente, tomou uma dimensão muito maior, né, envolvendo pessoas até não crentes e eu sofri, por exemplo, em 2014, perdemos mais de 1 milhão de seguidores na época. E, enfim, agora recentemente, outra vez, eu não senti falta de ser defendida, mas o que mais me doeu foi não ter acesso mais com a minha mensagem, não com a minha pessoa, a esses corações. Porque eu amo tanto, sabe? Eu amo tanto. E pensar que uma pessoa fechou o coraçãozinho para mim e que agora eu tenho um rótulo diante de muitas pessoas que nunca ouviram minha música, nunca nem sabem quem eu sou, mas elas já conhecem o meu nome e elas não vão me ouvir. Eu não posso mais tocar essas vidas. Deus também não precisa de mim, Ele tem todos os pastores e servos dos rebanhos no mundo inteiro, Ele usa quem Ele quiser, essas pessoas não vão deixar de ouvir, mas eu perdi o acesso, né? E eu não vou me justificar para dizer, ei, eu não sou essa pessoa, eu não sou isso que você está acreditando, né? Não, eu não sou isso, mas me doeu muito perder esse caminho. Pode até ser que Deus use isso em algumas vidas exatamente para provocar curiosidade, para que venham me conhecer e quem sabe eu ainda consiga acessar alguns. Mas eu te digo, Fábio, o meu maior sofrimento foi acreditarem que eu sou aquilo que eu não sou. Isso realmente, assim, olhando com esta sua ótica, né, é uma coisa difícil de lidar, porque você entender, né, que algumas portas foram fechadas para você fazer o que você mais ama, que é pregar o evangelho, realmente é doído. Mas por outro lado, a gente tem uma visão também, assim, de que isso aí só demonstra a pessoa que você é. Amém. Né? Ter esse sentimento é um sentimento lícito,
de uma pessoa que honra o nome do Senhor. Amém. Né? Que a preocupação dela não era se ela tinha 2 milhões, 3 milhões de seguidores a mais, se ela perdeu um patrocínio, se qualquer coisa, né? Mas a preocupação dela é com vidas, né? Isso aí não, até é muito claro na sua patrocínio vida. eu nunca tive não, viu? Se quiserem eu tô aceitando. Então, mas, Fábio, eu queria voltar a falar também claro. que, assim, com relação a esse cancelamento, sabe? Eu acredito que para o cristão é algo que todos nós, cada vez mais intensamente, temos que estar preparados, cada um na sua dimensão. Porque pode ser um aluno dentro de uma escola, quando ele se posiciona como cristão dentro da liberdade de expressão, dentro da liberdade religiosa, quando ele hoje se posiciona numa sala de aula, ele começa a ser cancelado. Não é? Então, na sua profissão, quantos profissionais no seu conselho de profissão eles estão sendo perseguidos, estão sendo calados, né? É uma intimidação muito grande. Então, eu acredito que todos nós temos que nos lembrar, quanto mais perto do fim, a gente tem que se lembrar das palavras de Jesus, né? Sereis perseguidos por causa do meu nome. E o apóstolo Paulo, ele usou, né, essas marcas de ser perseguido, e no caso dele e de tantos cristãos ao redor do mundo, essas marcas são literais, sabe? De ser preso, de ser chicoteado, de apanhar por causa do evangelho, de ser martirizado. O apóstolo Paulo, ele chegou a falar assim, olha, não me molestem, ninguém me incomode, ninguém, porque eu carrego no corpo as marcas de Cristo. E a gente tem uma liberdade tão grande no nosso país, pelo menos enquanto nós sustentarmos as frentes da batalha da liberdade religiosa, né? Enquanto nós tivermos políticos cristãos, políticos que defendam o direito da liberdade religiosa, o direito da gente pregar a Bíblia, o direito da gente se reunir nas casas de culto, o direito da gente falar em praça pública, seja o que for, né? Seja um médico que fala da biologia sem que ele seja criminalizado, um pastor que prega o que ele crê, um crente que fala do que ele acredita. Enquanto nós tivermos essas liberdades, nós não vamos sofrer o que uma Coreia do Norte impõe, o que os países que estão ali na lista dos mais perseguidos pelo Portas Abertas, pelo menos, nos dá clareza disso. Mas nós carregamos marcas na alma, né? Eu posso dizer, sabe? Ninguém me moleste, porque eu carrego na alma as marcas de Cristo, sabe? E isso tem que ser para nós motivo de alegria. Eu ainda não cheguei lá, mas Jesus também falou, né? Alegrai-vos quando fordes perseguidos por amor do meu nome. Eu ainda não cheguei lá, né? Mas quando, pelo menos eu vejo, a gente volta lá no que eu falei do consolar outros com a consolação que a gente recebe. Quando eu vejo um outro caso de alguém, porque está pipocando no Brasil, sim, né? É professora, é qualquer pessoa cristã, em qualquer dimensão da sociedade, está acontecendo o cancelamento. Quando eu vejo que o meu cancelamento pode consolar outro, eu já fico assim, poxa, vale a pena, sabe? Vale a pena entregar uma pérola da minha dor. Vale a pena enriquecer alguém com a minha experiência. A gente encontra propósito quando a gente vê o outro, não é, sendo consolado com a minha consolação. Então, eu quero preparar todo mundo que está me ouvindo, porque eu acho que, de alguma forma, nós somos muito próximos de termos cada vez mais esse tipo de situação, de marcas, e então vamos nos alegrar. E eu acho que no mundo espiritual isso é até credencial. Quando você falou que eu cresci com os cancelamentos, eu falei, acho que pelo menos no mundo espiritual, porque o mundo espiritual vê a gente de uma forma muito diferente. O cara pode ser lá todo fortão de academia, o mundo espiritual vê que ele é um magérrimo, fraquinho, né? Débil. E vê um outro cara aí que é magrinho, miudinho, mas é aquele intercessor, guerreiro de oração. Como é que será que é realmente o corpo espiritual dessa pessoa? O diabo chega nem perto dele. O
de tanto medo. Né? Ver uma mulher toda linda, toda adornada, toda maquiada, lindona, cheia de joias e tal. Mas como que ela é no mundo espiritual? Né? Aquela mulher é toda opressa, toda fraca, toda pobre, toda realmente feia. E às vezes está lá uma mulher simples, sem nenhuma joia, nenhum adorno, nenhuma maquiagem, uma mulher quietinha na dela, mas é uma gigante no mundo espiritual. Né? É linda, é noiva de Cristo. Então, eu creio que essas marcas das perseguições por amor a Jesus, das nossas renúncias, da nossa obediência, elas vão só nos colocando em níveis de autoridade que o mundo espiritual reconhece, mesmo que os olhos dos homens não reconheçam.